Bom dia. Bom dia. Bom dia, galera. Bom dia, tio. Bom dia, Xandão. Você tá montado, professor? Prontinho, galera, que eu tava chamando minha filha aqui, por isso que eu tava mutado. Sexta-feira, galerinha. Graças a Deus. Isso aí. Ainda ganharam uma aula livre hoje, pô. Vi aqui que Marcela não vai ter aula de história, né? No grupo aí. Ganharam uma folga, pô. Deixa eu abrindo aqui a nossa apostila. Sash. Material, livro 5. Primeira série. Ai, Deus, dormi mais do que deveria hoje. Vamos lá. Vamos lá. Capítulo 15. Tem alguém pedindo para entrar aí, Murilo. Vamos lá. Vamos continuar as anotações de ontem, que a gente começou a ver as funções trigonométricas. Aí começamos a ver a função seno. Deixa eu apresentar aqui para vocês. Flávia, Júlia, Penela. Só dar mais um tempinho para a gente aguardar a galera chegar. Depois a gente começa em definitivo. Deixa. Ai, Deus. Vamos espreguiçar aqui um pouquinho. Essa vida é maior. Vamos lá, bom dia para a Aline, bom dia Ana Clara, Ana Gabriele, bom dia Arthur Machado, Pandolfi, bom dia Bianca, bom dia Cassiana, bom dia Diego, bom dia Dudinha, bom dia Esther, bom dia Flávia, bom dia Gustavo, bom dia Isadora, bom dia Júlia, Piana, Penela,
Bom dia, Lara. Bom dia, Lívia. Bom dia, Maria Luísa. Bom dia, Matheus Uneida e Matheus Dias. Bom dia, Murilo. Bom dia, Pedro Buffon, Pedro Nunes. Bom dia, Rânia. Bom dia, Sara. É isso aí. Bom dia a todos. E ninguém pode me enganar. E ontem começamos a falar um pouquinho dos gráficos da função trigonométrica seno. Gráfico do seno. Beleza, beleza, beleza. Laila. Deixa eu ver que horas são. 8h07. Acho que não sei se vai chegar mais alguém. Deixa eu ver aqui. Bom, vamos tocar o barco. Se chegar, a gente vê o que rola. Chegando aqui, ó, Eric. Antônio Felipe. Caio Gripa. Ai, Lorenzo. Coração, traz ela de volta pra mim. Acho que podemos agora. Né? Toda vez que eu vou começar, aparece alguém. 8h08. Tá quase no limite. Mas eu vou começar. Vamos lá. Meus amigos, bom dia a todos, né? Ontem nós vimos, então, que... Ó, tá vendo? Eu vou chegar, chega mais alguém aqui, tá chegando. Vamos lá. Nós vimos, então, que toda... Caramba, outro chegando. Deixa eu esperar 8h10, meu. Que aí chegou, chegou, não chegou, tchau. Vou começar, bicho. Bom, então, galera, nós vimos ontem o seguinte, que todas as funções, todas, 100% delas, têm uma forma particular de ser escrita, é o que a gente chama de forma algébrica, ok? Então, mostrei ontem que a função de primeiro grau tem um jeito, de segundo grau tem outro, exponencial tem outro, logarítmico vai ter outro. Vocês estão vendo algumas delas. E agora também a função exponencial. Ela sempre tem esse formato. Pô, deixa mais gente chegando. Então, gente, a primeira coisa que a gente tem que fazer em todas as funções exponenciais, todas, ok? É identificar os 4 coeficientes. Foi o que a gente viu ontem logo de cara.
aprender como identificar os coeficientes. E nós mostramos que você tem dois coeficientes que se multiplicam, um deles multiplica o seno e o outro multiplica a variável, o b e o c. E outros dois aparecem somando ou subtraindo, ok? Lembrando que o a sempre vai estar fora do parênteses e o d, se aparecer, está dentro do parênteses, ok? Dois multiplicando e dois que somam ou subtraem, joia? Então a gente tem que começar sempre identificando esses elementos. Por quê? Porque depois nós vimos na sequência que toda função, além de ter uma forma de ser escrita, ela também tem uma forma de ser apresentada graficamente. Função de primeiro grau é uma reta. Função de segundo grau é uma parábola. Função logarítmica é uma curva. Exponencial também é uma curva. E no caso das funções trigonométricas é uma onda. Ok? Então, o gráfico de toda função trigonométrica é uma onda. Beleza? Onda. E essa onda é chamada de, no caso do seno, de senoide. Então, essa onda é chamada de senoide. Beleza? É o nome do gráfico da função trigonométrica seno. Tudo bem? Deixa eu levantar isso aqui um pouquinho, só para ficar mais organizado esteticamente. Beleza. Chamado de senoide. E aí, meus queridos, essa onda, ela pode mudar bastante a sua forma, mas bastante mesmo, certo? E quem é que vai mudar a forma dela? Ela nunca vai deixar de ser uma onda, mas o que vai mudar a forma? Ela pode ser uma onda mais achatadinha, mais espremida, pode ser uma onda mais esparramada, mais larga, pode ser uma onda mais alta, mais achatada, ok? Então, várias coisas podem acontecer. Não vai deixar de ser uma onda. Quem é que vai alterar isso tudo? Os coeficientes da nossa função trigonométrica. E nós vamos ver um por um a partir da nossa aula de hoje. Beleza? Então, vamos lá. Nossa próxima... tá. Deixa eu só apresentar aqui os elementos do gráfico que a gente vai ter que analisar. Observe, meus queridos, que a nossa onda, ela tem alguns elementos que são importantes para a gente identificar. Primeiro, observe que toda onda, ela vai possuir... caramba, não é isso. Toda onda, ela vai possuir sempre um limite máximo e um limite mínimo onde ela fica confinada aí dentro. Ok? Um limite máximo e um limite mínimo. Beleza. Esse limite máximo, a física, vocês vão estudar ondulatória em física também, esse limite máximo, que nós, na trigonometria, vamos chamar apenas de valor máximo, a física chama isso de crista. É a crista da onda. É o ponto mais alto da onda. Quem é surfista sabe dessa nomenclatura. Ok? Então, o valor máximo se chama crista. Mas, em contrapartida, a onda também tem um valor mínimo. Ok? Um valor mínimo. Que a onda não baixa disso. Esse valor mínimo, nós aqui na trigonometria vamos chamar literalmente de valor mínimo. Mas a física chama isso aí de vale. Então você pode encontrar todas essas nomenclaturas, ok? Então, valor máximo ou crista. Valor mínimo ou vale. Beleza. Além disso, meus queridos, a função trigonométrica, bom, se tem um valor máximo e tem um valor mínimo, então as funções trigonométricas também possuem um valor
intermediário. Valor intermediário, que nós vamos chamar de valor médio. Toda onda, então, não importa se ela vai ser achatada, se vai ser mais gordinha, se vai ser alta, se vai ser baixa, não importa. Você sempre tem um valor máximo, que é a crista, um valor mínimo, que é o vale, e um valor médio, que está literalmente no meio entre o máximo e o mínimo. Beleza? Então, por exemplo, observe que nesse gráfico aqui, ó, ele apresenta o valor mínimo igual a menos 1, valor máximo igual a 1. Qual o valor médio entre os dois? Que fica exatamente entre menos 1 e 1. Diga para mim. Alguém? É zero. Zero. Então, nesse gráfico, o valor médio é 0, valor máximo 1, valor mínimo menos 1. Mas isso pode mudar de acordo com os nossos coeficientes. Esse gráfico aqui é o da função mais básica, f de x igual a seno de x, ok? Mas se esses coeficientes mudarem, as coisas vão mudando. Então, isso a gente vai ter que identificar. E mais uma coisinha que a gente vai ter que identificar aqui no nosso gráfico é o seguinte. Eu falei ontem com vocês que as funções trigonométricas são chamadas funções periódicas, porque elas vão se repetindo de tempos em tempos, de períodos em períodos. Então, outra coisa que a gente tem que determinar é justamente quem é o período do nosso gráfico. O que é o período? É o tempo que ele leva para se repetir e fazer tudo novamente. Então, no nosso gráfico aqui, o período seria essa distância aqui, ó. Opa, se eu consigo melhorar aqui. O período seria esse tamanhozinho aqui, ó. Por quê? Porque depois disso, da hora que, ó, ele começa aqui nesta posição e termina nessa. Nós vimos ontem que ele cresce no primeiro quadrante, decresce no segundo, decresce no terceiro e termina crescendo no quarto. Depois disso aqui, aí começa a repetir tudo novamente, exatamente igual. Daqui para trás, da origem para trás, também tudo novamente. Então, o período é o tempo que ele leva para passar pelos 4 quadrantes. Depois disso aí, ele vai repetindo. Então, esse tempo que ele leva para cumprir todo esse trajeto é o que a gente chama de período da nossa função trigonométrica. Opa, o que eu fiz aqui? Período da função trigonométrica. Então, são os nossos elementos. E é isso que nós vamos tratar com os nossos coeficientes e vamos ver isso a partir da nossa próxima página. Então, vamos lá. Vou copiar isso, vou copiar isso. Eita, o que houve aqui? Espero que não feche. Vou copiar aqui, isso aqui já tem. Vou copiar isso. Ctrl C, Ctrl V. Ok. Vamos ajustar e vamos ver o que cada um desses elementos vai fazer. Meus queridos, vamos lá, desculpa. Começo pelo nosso elemento Azinho. Nós vamos na ordem. Azinho. Este Azinho, esse primeiro coeficiente da nossa função trigonométrica, esse cara aqui, ele vai ser responsável pelo nosso deslocamento vertical do nosso gráfico. Ele vai ser responsável pelo deslocamento vertical do nosso gráfico. Vou te mostrar isso aí, que eu vou procurar aqui algum aplicativo que traça gráfico online e vou mostrar isso para vocês. Deslocamento vertical, ok? Só que na prática mesmo, como é que eu olho para um gráfico e sei o valor de A? O valor de A, ele é exatamente o valor médio da nossa função. No gráfico anterior, eu mostrei para vocês que o valor máximo era 1,
o valor mínimo era menos 1 e o valor médio vocês mesmos disseram que era 0. Pois é, então naquela função o valor de A seria 0, porque A sempre é o nosso valor médio. Mas a responsabilidade dele é jogar o gráfico para cima ou para baixo, é deslocar o gráfico na vertical. Vou mostrar para vocês aqui, segura um instantinho. Deixa eu buscar aqui no Google. No Google. Traçar gráficos online. Deixa eu botar aqui. Traçar gráfico online. Vamos ver. Pô, fiquei com essa música do Jorge Mateus na cabeça. Vai saber por quê. Y é igual a seno de x. Quero traçar essa função. Eita. Mostrar eixos. Só que eu não quero um gráfico de 3D. Eu vou mudar isso aqui. Configurações. Mostrar eixos. Mostrar eixos. Cadê? Básico. Básico. Achei um aqui que eu até consegui traçar o gráfico, mas eu não quero ele em 3D. Acho que eu vou... Tá aí. Não. Deixa eu botar aqui, porque esse aqui tá ridículo. Entrar y é igual a seno de x. Só um segundinho aí, galera. Outra função. Ok. Ai, tem uns gráficos que são ridículos de serem traçados. Eu não quero gráfico 3D, bicho. Segura aí, galera. Segura aí, hein? Apagar. Eu só quero gráfico 2D. Nada demais. Sair. Gráfico 2D. Opa, agora vai, hein? Y igual a seno de x. Então vamos lá. Consegui. Vamos nessa. Eu estou apresentando para vocês o gráfico ou não? Não. Não? Ainda não. Então agora vai. Tá aqui, ó. Dá uma olhadinha para mim se você está enxergando direitinho. Agora sim. Beleza. Então vamos lá. Meus queridos, tá aí, ó. Deixa eu só tirar essa barra aqui para ter mais espaço. Tá aqui, ó. Aqui eu estou escrevendo as funções, ó. Em inglês o seno é sin, ok? Sinus. Sinus. Então, tracei o gráfico aqui da função seno, beleza? Deixa eu dar uma... Aqui, isso aí. Beleza, seno. Aliás, deixa eu dar uma diminuída, só para você ver o seguinte, ó. O natural dele, o período dele, ó. Primeiro quadrante, segundo, terceiro, quarto. É esse trechinho aqui. Só que depois ele continua sendo traçado, continua para trás, a mesma coisa. Ele é periódico infinito, seno de x. O que eu vou fazer agora? Eu vou traçar mais 2 gráficos, onde eu vou alterar apenas o valor do A. Eu te pergunto, na função seno de x, qual é o valor do coeficiente A, por favor? Nessa função, f de x ou y igual a seno de x, qual é o valor do A?
Zero? Zero, exatamente, porque A é um número que soma lá no início da função. Não tem ninguém somando ali. O A é zero. Só que agora eu vou colocar outras funções e eu vou modificar apenas o valor de A. Eu vou colocar 2 mais seno de x. Eu coloquei agora o A igual a 2. Observe que o gráfico saiu lá de baixo e foi para cima. Por isso que eu falei que ele é responsável por deslocar o gráfico na vertical. Ele joga o gráfico para cima ou joga o gráfico para baixo. Eu vou colocar outra agora. Y igual a menos 4 mais seno de x. Agora eu coloquei o A valendo menos 4. Olha o que aconteceu. Ele jogou o gráfico que estava aqui no verdinho lá para baixo. Beleza? Então, se a gente mudar o valor de A, ele muda ele joga o gráfico para cima ou joga o gráfico para baixo. Ele muda o deslocamento vertical do nosso gráfico. Porém, meus queridos, observe o gráfico verde, por favor, o verdinho. Qual é o valor máximo desse gráfico verdinho? Olha para mim no gráfico e me diz. Vou até aumentar isso aqui para vocês, hein? Gráfico verdinho. Qual é o valor máximo dele? Diz aí para mim. Só o verdinho, hein? Alguém? Tô sem chat, só por áudio. 1. E o valor mínimo? Menos 1. Menos 1. Se o máximo é 1 e o mínimo é menos 1, qual é o valor médio? É 0. Exatamente. Por isso que naquela primeira função, que é a verdinha, o valor do A aqui é 0. Porque o A, quando a gente olha para o gráfico, como é que a gente sabe retirar o valor de A? É só você olhar qual é o valor médio da função. O A sempre é o valor médio da função. E é por aí que você tem que começar, tá? Sempre, pelo A. Olha agora na função azul, meus queridos. Azul, ok? Quem é o valor máximo da função azul? É 3. E o mínimo? 1. É 1. 3 é o máximo, é o mínimo. E qual é o valor médio, então? 2. 2. É exatamente o que nós temos aqui, ó. É o valor do A. Olha agora a função vermelhinha. Valor máximo é quanto? Menos 3. E o mínimo? Menos 5. Menos 5. E olha então qual é o valor médio? Entre os dois, menos 4. E olha aqui que é o nosso Azinho que eu coloquei, menos 4. Então, meus queridos, esse Azinho, qual é a função dele no gráfico? É jogar o gráfico para cima ou jogar o gráfico para baixo. Se o A for positivo, ele vai jogar o seu gráfico lá para cima. Observa que ele não mexe no formato do gráfico, continua idêntico. Não é nem mais gordinho, nem mais magrinho, não é mais alto ou mais baixo, não. Ele só pega o gráfico do jeito que ele está e desloca para cima ou desloca para baixo. Ele não mexe mais nada no gráfico. Se o A for positivo, ele vai jogar o gráfico para cima. Se o A for negativo, vai jogar o gráfico para baixo. E se a gente quiser identificar no gráfico qual é o valor do A, é só observar quem é o valor médio. Entendido, meus queridos? Sim ou não? Sim. Beleza. Vamos para o B agora, galera. Vamos para o B, porque tendo o A e tendo o B, a gente consegue fazer muita coisa, mas muita coisa sobre as funções trigonométricas. A maior parte dos elementos das perguntas das funções trigonométricas estão relacionadas ao A e ao B. Bom, esse Bzinho aqui, ele vai ser responsável para a gente. Deixa eu escrever aqui. Ele vai ser responsável pela pretinho, depois eu mudo. Amplitude do gráfico. Então, ele é responsável pela amplitude
do nosso gráfico. Em preto. Amplitude. Amplitude, meus queridos, o nome fala assim, ser amplo. É o quanto o seu gráfico... Deixa eu colocar aqui entre parênteses, não é uma palavra muito boa. Oi. Ah, não estou apresentando nada. Você não está apresentando o quadro. Desculpa. Verdade, verdade, verdade. Eu estou apresentando o quê? O gráfico ainda, O simulador. Uhum. Desculpa, Quando você falou Xande, eu me toquei. Obrigado, viu? Bom, então vamos lá. Agora eu estou aqui. O B é responsável pela amplitude. Eu vou usar uma palavra aqui que não é muito técnica, mas talvez seja para você entender no gráfico que é amplitude. Eu vou usar aqui a palavra altura. O valor de B define se o seu gráfico vai ser mais alto, vou até colocar entre aspas, para que ninguém me crucifique aqui, bicho, porque não é uma altura. Só coloquei isso aqui para você tentar compreender no gráfico o que vem a ser a amplitude, ok? Seria, entre aspas, a altura do nosso gráfico. Deixa eu voltar aqui e mostrar aqui para vocês. Por exemplo, nesse gráfico aqui, a gente viu o valor máximo, valor mínimo e o valor médio. A amplitude seria esse cara aqui, ó. Seria a altura do nosso gráfico. Seria, a partir do valor médio, o quanto a nossa onda cresce, ok? Esse aqui seria o nosso B. Ou poderia ser também o quanto a nossa onda decresce. Ou seja, a quantidade que ele cresce sempre é a mesma quantidade que ele decresce. Ok? E não é B e menos B, não. O valor é B, normal. Ele cresce uma quantidade B e decresce a mesma quantidade B. Então, B é isso aqui, ó. É a amplitude, é a distância do valor médio até o máximo ou a distância do valor médio até o mínimo. Qualquer uma das duas você consegue achar o valor de B. Beleza? Então, olha lá, vamos voltar para o nosso simulador, que aí eu vou agora alterar o valor de B. Beleza? Vamos comigo ao simulador. Bom, primeiro eu preciso, obviamente, transmiti-lo. Tá aí. Estão enxergando novamente o simulador? Sim. Beleza. Sim. Então vamos comigo. Vou mudar aqui algumas das nossas figurinhas. Deixa eu primeiro desabilitar essas. Bom, aqui eu tinha seno de x. Eu quero editar isso. Deixa eu ver como é que eu edito. Só colocar na frente mesmo. Ok. Eu vou colocar 3 vezes, acho que o vezes é assim, seno de x. Exatamente. Observe que o nosso gráfico ficou mais altinho. Confere? Aliás, primeiro deixa eu colocar a função seno de x básica, normal. Deixa eu voltar com ela. Normal. E agora eu vou alterar as outras. Eu vou colocar y igual a 3 vezes seno. E aqui eu vou colocar 5 vezes seno. Pronto. Ó, olha a comparação. A verdinha, depois a azul, depois a vermelhinha. Tá vendo que elas vão ficando mais altas? Consegue observar isso? Então, o B, por isso que eu coloquei entre aspas, ele é responsável por deixar a sua onda mais alta ou mais baixa. Mas, na verdade, o valor de B é a distância do valor médio até o máximo ou a distância do valor médio até o mínimo. Observe aqui. Qual é o valor de B na função seno de x básica? Qual o valor de B? 1. B é o número que está multiplicando o seno. Aqui eu tenho 1, mas ele não aparece. B igual a 1. Aqui o B igual a 3 e na outra o B igual a 5. Beleza? Observe que na função verdinha, deixa eu deixar só a verdinha. Só a verdinha. O valor médio é 0.
Do 0 até chegar ao máximo, a distância é 1. Do 0 até chegar ao mínimo, menos 1, a distância também é 1. É o valor do B. É o quanto a onda tem que crescer ou o quanto ela tem que decrescer. 1. Se eu colocar agora a função azulzinha, observe que o máximo é 3, mínimo é menos 3. E o valor médio é 0. Para ele ir do valor médio até o máximo, ele tem que subir 3. Para vir do valor médio até o mínimo, tem que descer 3. É o valor do B. É o quanto a sua onda precisa subir ou descer para atingir o máximo ou o mínimo, sempre tendo como referência o valor médio, ok? E agora isso aqui, ó, o máximo. Aqui, ó, o máximo é 5, mínimo é menos 5, valor médio 0. Ok, beleza. Aí você vai subiu do valor médio até o máximo 5. Do valor médio até o mínimo, 5 também, só que na parte negativa. Esse é o valor do B. Beleza? Vou fazer uma experiência com vocês, meus queridos, que é o seguinte. Deixa eu parar de compartilhar. Eu vou colocar aqui uma função lá no simulador e vou esconder essa função. Ok? E você vai dizer para mim quais são os valores de A e B, por favor. Isso. Beleza, meus queridos. Agora deixa eu esconder e agora eu vou transmitir para vocês minha tela. E aí eu lhes pergunto quem são os valores de A e B desta função. Aliás, deixa eu fazer o seguinte, melhor do que isso. Deixa eu dar um stop. Eu vou pegar alguns exemplos, ok? E aí vou colocar lá no nosso quadro mesmo. Melhor que depois fica registrado lá no nosso material. Oh, caramba, não é isso que eu quero transmitir, o cavalo. Beleza, vamos lá. Vou colocar aqui os exemplos aqui. Vocês estão enxergando aqui o meu quadro de novo agora, né? Sim. Beleza, show. Então vamos lá. Vou dar um printzinho aqui em parte daquele gráfico e vocês vão me dizer. Quem são os valores de A e B desta função. Vou até colocar aqui como título exemplos. Olhe para esse gráfico, por favor, e me diga quem são os valores de A e de B. Áudio, porque eu estou without chat. Valor de A é menos 4. And? E valor de B... Valor de B é menos 3. Vamos lá. Meus queridos, meu querido, identificou o valor máximo? Sim. Valor máximo. Valor menos 1. E o mínimo? Menos 7. E quem é o valor médio, cabecinha? Menos 4. Opa, isso é o que a gente tem que começar fazendo toda vez que aparecer um gráfico para a gente. Beleza. E o valor médio quem é? Menos 4. Não, mas quem é que representa o nosso valor médio na função? É o A. O valor então, de A. você acaba de descobrir quem é o A. Beleza. Só que, meu querido, para você sair do valor médio e chegar no máximo,
Ou sair do valor médio e chegar no mínimo, quanto você precisa caminhar, meu querido? 3 3. Esse é o valor de quem? de B. Exatamente. Então, o seu valor médio é menos 4 e a sua amplitude, que é o B, é 3. Beleza? Não é 3 e menos 3, não, porque ele está descendo. Não, é 3. Ele vai subir 3 e descer 3. Tudo bem? Não tem sinal, não, hein? Joia? Então tá aí, meus queridos. Como é que se der um gráfico, como é que a gente identifica o A e o B? Beleza? Depois nós vamos fazer o inverso. Eu vou te dar a função e a gente é que vai fazer um esboço do gráfico só. Nada de traçar ele bonitinho, não. Outrazinha, vou lá para o simulador, já volto, segura aí. Vai ser agora... Beleza. Vamos dar agora um Ctrl+C, Ctrl+V. Beleza, olha o outro exemplo aí, galera, chegando. Ok. Muito bem. Quero saber o A e o B. And o B. O A and O B. de A é 2. Hum. E o de B é 1. Opa, Estezinha. Foi Esther, não foi? Foi. Obrigado. Então vamos lá. Estezinha, ó, eu identifico o valor máximo, que na física chama de crista. Identifico o valor mínimo, que na física chama-se vale. E identificamos nosso valor médio. Ok? O nosso valor médio é exatamente o nosso valor de A. Então, nesta função, o nosso valor de A vale 2. Beleza. E aí, Estezinha, você identificou para mim que, a partir do valor médio, para chegar no meu valor máximo, a gente cresceu 1. E do valor médio para o mínimo, a gente desceu 1. O quanto você sobe ou o quanto você desce é o nosso valor de B. Beleza? Porém, meus queridos, eu vou lançar aqui uma OBS. Uma OBS. E eu finalizo a minha aula de hoje com essa OBS para deixar justamente esse tema para a semana que vem. Que é o seguinte, vou construir aqui uma outra função, hein? Beleza. Vou dar um print. E nós vamos discutir isso aí na semana que vem. E eu quero ver se você identifica para mim o que mudou nesta função. Primeiro, quero saber quem são A e B. A e B. A é 5 e B é 2. A é 5 e B é 2. Vamos lá, Estherzinha. Bom, valor máximo, dá para ver aqui que é o 7. O valor mínimo, dá para ver aqui que é o 5, que é o 3, perdão. E o valor que está entre os dois é o nosso valor médio, é o nosso 5. Então, se o valor médio é o 5, achamos o nosso A. A partir deste valor médio, só um segundinho. A partir desse valor médio, a gente sobe, ó, do 5 para o 7, subimos 2.
E do 5 para o 3, descemos 2. Então, nosso valor de B, a amplitude, é igual a 2. Porém, meus queridos, tem algo diferente nesta onda para as demais. Você conseguiria perceber qual é a É diferença entre porque elas? ela tá virada, meio que de forma inversa a outra. Essa é a palavra, Estezinha. Inversa. Nós vimos lá na nossa funçãozinha primeira que o traçado normal, você usou a palavra inversa, Esther, beleza, agora eu vou usar o normal. A função, e aí eu mostrei ontem para vocês no ciclo trigonométrico, a função seno, no primeiro quadrante ela começa crescendo, no segundo e no terceiro ela decresce, e no quarto ela cresce novamente. Isso é o traçado normal da função seno. Só que naqueles dois primeiros exemplos é isso que acontece mesmo. Ó. Cresce primeiro, decresce 2 vezes e termina crescendo. Depois, cresce, decresce 2 vezes e termina crescendo. Só que nesse exemplo, que é o que nós vamos ver na nossa aula que vem, aconteceu o contrário. Ó. Ela começou decrescendo, depois 2 vezes cresceu e terminou decrescente. Ou seja, essa onda aqui, ela está invertida, ok? E aí eu finalizo com essa OBS e a gente retoma na quinta que vem. OBS diz o seguinte: quando a onda estiver, vou colocar entre aspas, invertida, o sinal da amplitude B será negativo. Então, Estherzinha, você identificou para mim o B, o valor do B. Só que por ter identificado, Esther, que essa onda está invertida, na verdade o B vai valer quanto? -2. Exatamente. Então, veja, o B continua sendo, o valor de B continua sendo o quanto a onda cresce e o quanto ela decresce a partir do valor médio. Ok? Beleza. Só que se a sua onda estiver no seu normal, que é o que vai acontecer na maioria das vezes, o sinal do B é positivo. Agora, se você perceber que a onda está invertida, e como é que eu sei que ela está invertida? Primeiro eu preciso saber quando ela é normal, ok? O normal é começar crescendo, depois 2 partes negativas e depois finaliza crescendo, ok? Se aparecer exatamente o contrário, é porque ela está invertida e essa inversão, quem é responsável por ela é o nosso B, então aqui que vai ser, na verdade, -2. Deixa eu escrever direitinho aqui. Então, nosso B vai ser, na verdade, -2. Beleza? É isso aí. Por hoje vamos ficar por aqui. Eu vou gerar um PDF desse arquivo, vou colocar no grupo de vocês já já e também vou colocar lá no Classroom. E a gente começa a partir daqui semana que vem. Mas essa parte eu já envio para vocês. Beleza? Meus queridos, por hoje é isso. Obrigado. Fiquem com Deus. Bom finzinho de semana e a gente se vê na semana que vem. Grande abraço a todos. Até.